Olá, comunidade da TV Fórum. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Roai, que tal? E já estamos aqui ao nosso lado, tu já subiu ele rápido, Pablo Vilaça. Exatamente. Olá. Hoje a gente vai entrevistar o escritor, crítico de cinema desde 1994 e diretor do Cinema em Cena. Então, Pablo Vilaça, bem-vindo aqui aos nossos estúdios, a TV Fórum. É sempre um prazer participar com vocês, conversar com vocês. É bom demais. Quando ela falou diretor do Cinema em Cena, parece até que é o teu último longa-metragem. Né? É. Pode não ter nada. Desculpa se eu estou sendo legal, mas é que para mim está parecendo, Rovai, que você está mudo aqui. Não sei se para... Não, mas está no mudo, porque a gente usa o microfone só. De um lado da mesa fica Dri, do outro lado da mesa fica esse. Fui palpitar, eu falei, não sei nada. É o novo normal. É o novo normal, é Estúdios Home. Estúdios em casa, né? A gente agora virou tudo em casa depois dessa pandemia, né? Então já vou começar a fazer... A gente está até falando disso antes de começar, né? Podemos começar falando desse assunto, né, Vai? O que mudou nessa pandemia, no novo normal, né? Que as pessoas falam, mas que não é... O que mudou tanto do ponto de vista pessoal, né, Pablo, como também da indústria cinematográfica, das coisas de produções de séries, porque eu acho que deve ter dado um choque no mercado aí, né? Nunca se viu tanta série, né? Em casa, né? Mas sem produção, né? Você assiste, talvez tenha aumentado o número de pessoas que vêm e diminuído as produções. Queria até saber, curiosidade. Eu acho que tem várias coisas que combinam para essa quase que revolução dentro da indústria. Eu acho que uma é um caminho que já vinha sendo traçado, independente da pandemia. As plataformas de streaming, elas contribuíram para alterar muito a lógica da forma de produção e de distribuição. Então, isso já era uma tendência. A pandemia acelerou essa tendência, porque ao prender todo mundo em casa e com isso dificultar muito a distribuição nas telas grandes, nos cinemas, e concentrar isso no home video, né, no formato de streaming, isso deu uma acelerada gigantesca no modo de distribuição, tanto que você vê vários estúdios fazendo um movimento quase que desesperado para poder alcançar a Netflix em termos de construir e viabilizar uma plataforma de distribuição em streaming, porque estavam muito para trás, e aí você vê o lançamento da HBO Max, da Paramount Plus, da Disney Plus, e que é uma tendência que eu acho que é inevitável, e o fechamento de um monte de cinema, né? E não é só no Brasil. Os cinemas de rua, os poucos cinemas de rua que ainda existiam no Brasil, boa parte fechou ou teve que fazer campanha de crowdfunding para se manter vivo. E nos Estados Unidos, cadeias inteiras de cinema fecharam. Você tem certas cadeias de cinema nos Estados Unidos que fecharam centenas de salas, porque é isso, não era viável mantê-las durante 2 anos, um ano e meio, né, em que a exibição em tela grande ficou impedida. Então, isso realmente assim, foi uma mudança gigantesca que a gente ainda vai continuar sentindo impacto para sempre. Eu acho que tem certas coisas que não mudam mais, né? A gente falando, por exemplo, dessa questão de fazer, né, do home office, de fazer essas entrevistas, por exemplo, por vídeo. Eu acho que tem certas coisas que não voltam, porque não só as pessoas se acostumaram, mas como ficou óbvia a praticidade desse tipo de conversa, né, de você não ter que deslocar, trazer um convidado, viabilizar toda uma infraestrutura, até a questão de preço mesmo, de você ter um refletor com um estúdio maior para você microfonar todo mundo. Então, eu acho que isso também alterou e certas coisas não voltam atrás, assim como eu acho que a distribuição cinematográfica não volta a ser mais como era antes da pandemia. Não estou dizendo que vai acabar, mas o impacto, eu acho que vai ser definitivo em relação à porcentagem, vamos dizer assim, da distribuição nas telas grandes e distribuição para ver em casa. Você tem já, ou existem dados a respeito de quanto que gera, por exemplo, hoje já esses streamings de faturamento total dos filmes e quanto que gera os próprios cinemas? Essa é uma das questões que foram radicalmente alteradas com a pandemia e com a concentração nas plataformas de streaming. Porque quando a gente fala de bilheteria,
e análise de resultados de bilheteria, até para avaliar o sucesso, o fracasso de um filme em termos de distribuição, as plataformas de streaming, elas não se veem obrigadas a revelar números. Porque quando você tem distribuição para cinema, é meio que inevitável, porque você envolve não só os estúdios, os distribuidores, mas você envolve também os exibidores, e os resultados acabam se tornando públicos semana a semana. Quanto que o filme arrecadou, quantas telas foi exibida, a média de arrecadação por sala. Então, isso é fácil de acompanhar e isso é tradicional. Durante muito tempo, o cinema em cena, principalmente nos primeiros anos, a gente publicava bilheteria todas as semanas e eu fazia uma análise dos resultados das bilheterias, o que indicava o caminho de um filme, o caminho de outro, para um estúdio, para o outro e tal. As plataformas de streaming, elas não têm obrigação e, na maior parte das vezes, elas não divulgam dados de exibição. De vez em quando, elas fazem o que a Netflix faz. É lançar um filme e dizer, esse filme é o recordista de exibição da história da plataforma. Mas os números, ela mantém ocultos na maior parte do tempo. E mudou, inclusive, recentemente, a Netflix mudou a maneira de divulgar os resultados dos filmes. Antes, eles falavam sobre número de exibições. Agora eles falam em número de horas exibidas, sendo que eles consideram a partir de antes eles consideravam a partir de 2 minutos. Se você viu um filme, 2 minutos do filme, eles consideravam que você tinha visto o filme. Então isso fazia parte da estatística sobre o número de pessoas que viram o filme. O que é um absurdo, quer dizer, você vê 2 filmes, 2 minutos do filme, enfim. Então, é difícil você ter uma ideia da realidade, da veracidade desses números. Então, sempre que você lê a Netflix dizendo, não, esse filme é um recordista disso, um recordista daquilo e tal, você tem que acreditar na palavra deles, porque não existe uma auditoria externa. E isso vem se repetindo em outras plataformas. Um caso recente que a gente vê, em que, inclusive, isso pode ser muito... pode gerar um impacto muito grande na maneira como esses dados são obtidos, que é o fato de que a Scarlett Johansson processou a Disney Plus por ela ter um acordo, né, com a Marvel, que é parte da Disney, para a produção do filme da Viúva Negra. E parte do contrato dela dizia que ela iria receber uma porcentagem dos lucros do filme. E a Disney decidiu lançar o filme direto na Disney Plus, ou simultaneamente Disney Plus em algumas telas de cinema. E a Scarlett Johansson decidiu processar o estúdio, porque, quer dizer, o contrato previa porcentagem na bilheteria. Eles lançam numa plataforma de streaming que não há a bilheteria no estrito senso da palavra. Ela foi prejudicada, assim, a estimativa é que ela tenha perdido potencialmente algumas dezenas de milhões de dólares. E ela tomou uma decisão que é uma decisão muito rara dentro da indústria cinematográfica, principalmente em Hollywood, que é processar um estúdio. Os atores morrem, não só os atores, diretores, qualquer pessoa envolvida na produção de um filme morre de medo de processar os estúdios, porque existe muito disso de você gerar uma inimizade em que nenhum estúdio vai querer trabalhar com você porque você é aquele cara que processa. Então, esse processo da Scarlett Johansson, ele não só é corajoso, mas ele muda, tem um potencial, pelo menos, de mudar bastante até a maneira como os números são revelados. Por quê? O processo indo para frente, o que ocorre é que a Disney Plus, e ela já divulgou números preliminares, ela tem que divulgar a estimativa de lucro do filme no streaming. Quer dizer, aquele filme, ele trouxe quantos novos assinantes? E dos assinantes que nós tínhamos, quantos assistiram? Qual seria o potencial disso se traduzido no valor de ingressos vendidos? Tanto que, assim, eu tenho certeza que as outras plataformas de streaming, Netflix, HBO, Paramount Plus, eles estão acompanhando esse processo doidinhos para a Disney fechar um acordo com a Scarlett Johansson para o processo ir para frente. Porque o processo indo para frente e sendo determinado a maneira como esses números têm que ser auditados e divulgados... Cria uma jurisprudência. Cria uma jurisprudência, passa a ser um precedente. E isso vai valer para todos. E é o que eles menos querem, porque hoje não existe... Cara, eu li uma matéria há alguns anos, uns 2, 3 anos, de comediante stand-up, porque a comédia stand-up, você tinha o Comedy Central, que era um canal que exibia muito especial de stand-up, e a HBO, que produzia também. E a Netflix entrou nesse mercado assim, pegou vários comediantes estabelecidos e lançou o especial deles. E teve uma comediante, que é a Monique, que até também ganhou o Oscar pelo Precious, ela Oscar de atriz coadjuvante, mas ela é comediante stand-up, em que ela protestou contra o modo como a Netflix até propôs para ela um acordo para ela fechar um especial com a Netflix, porque ela disse, eu não vou ter controle de quantas pessoas viram,
que a Netflix não informa esses números nem para os realizadores. Não é para a imprensa, para o público, não. A Netflix não conta a audiência dos seus filmes nem para as pessoas que fizeram o filme. E ela disse, eu como artista vou ficar de mãos atadas, porque eu não vou saber quantas pessoas assistiram, quanto que isso se traduziria em termos financeiros. Então, assim, isso é um problema já antigo, não é recente. E tem esse processo da Scarlett Johansson com potencial para mudar isso. Legal, olha só, você que está assistindo a gente, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Se Conheça puder, a Caneca Fórum. Canecas Vou te mandar Fórum uma, Pablo. 2022. Por favor. E olha só, eu queria te perguntar, eu estava ouvindo a entrevista do Wagner Moura, que estreou aí como diretor no Marighella, depois também vou querer conversar sobre o Marighella, mas ele fala que o filme, ele foi feito para assistir, ele pensou em cada detalhe para que a pessoa tivesse a experiência de assistir no cinema, né? E agora, sim, você vê que essa semana aqui que a gente está gravando, aqui já está o filme na Globoplay. Então, e já saiu de cartaz da sala de cinema também. Então, assim, o que muda com essa cidades, né? experiência do espectador, né? De uma tela e ver as produções aí, às vezes pelo celular, pelo computador, pela TV pequena. É engraçado você falar isso. Uma vez eu estava no aeroporto e eu tive para o festival, então era um aeroporto fora do Brasil. E aí estava esperando para embarcar e tinha um cara vendo um filme no celular e eu fiquei curioso para ver o que o cara estava vendo. Meio que fui andando atrás dele assim para ver o que ele estava assistindo. Ele estava assistindo Lawrence da Arábia no celular. E eu tive que me conter para não tomar o celular dele, jogar no chão, pisar em cima. E falei, não, você não pode ver Lawrence da Arábia no celular. Como é que você faz um negócio desse? É uma discussão que é uma discussão delicada, porque é muito fácil surgir uma posição meio que elitista. A partir do momento que você diz, não, esse filme é para ser visto na tela de cinema e tal. Por quê? Porque ingresso de cinema é caro. É óbvio que é muito mais democrático o acesso aos filmes que são lançados em larga escala também em plataformas de streaming, porque o preço não se compara ao ingresso de cinema. Muitas vezes, principalmente hoje em dia, depois da pandemia, com o fechamento de monte de sala, você tem um ingresso para um filme é mais caro do que a mensalidade de certas plataformas. Então, corre o risco de soar elitista. Então, assim, a gente tem que discutir de vários aspectos. De um ponto quer dizer, ingresso, estacionamento, a pipoca, né? Pipoca, tudo. Então, assim, de um ponto de vista de democratização, né, de acesso à arte, ao cinema, é claro que eu vou defender assistir ao filme como for possível. Se assistir em plataforma de streaming, se for no notebook, se for na televisão, o que for. Agora, de um ponto de vista artístico, de um ponto de vista de linguagem cinematográfica e de impacto, existe uma diferença que é inegável da experiência de você assistir a um filme em casa e assistir a um filme numa sala de cinema. Eu até abordo isso, eu tenho num dos meus cursos, eu tenho uma aula especificamente sobre isso, que é a maneira como a experiência numa sala de cinema, ela é toda desenhada para maximizar o mergulho do espectador no universo do filme. O fato de você ter uma tela, que é uma tela que domina o espectador, né, o tamanho da tela, o fato até da projeção da imagem partir de trás do espectador, então existe uma certa, entre aspas, vulnerabilidade do espectador em relação à origem da imagem, que também facilita esse mergulho na tela, o fato de que no cinema você não tem distrações, quer dizer, né, você tem os mal educados sempre, né, que fica mexendo no celular e tal, mas assim, você não está na sua casa, porque quando você está vendo um filme em casa, por maior que seja a tela da sua TV, é difícil você ser engolido pela tela, né, por maior que ela seja, isso em casa. Você está em casa, você tem as distrações todas da sua casa. O celular toca, você atende, ou você está com fome, vai à cozinha, ou pausa para ir ao banheiro, ou alguém passa, você interrompe o filme para conversar, muitas vezes nem pausa o filme, você está mexendo, você está vendo o filme, ao mesmo tempo você está com o notebook no colo fazendo outra coisa, ou com o celular. Então, tudo isso atrapalha muito o mergulho do espectador na diegese do filme, no universo do filme. Além disso, há certos elementos da própria linguagem que eles são dificultados pela experiência de ver um filme em casa. Porque quando você vê, por exemplo, um filme na tela grande, quando você tem aqueles planos gerais, os planos conjuntos, os planos quadros mais abertos, eles são possíveis e são desejáveis e são fáceis de apreciar, porque você tem uma tela grande, então você tem um plano aberto, mas você consegue ver os elementos da locação, do cenário.
Quando você faz planos muito abertos na televisão, os detalhezinhos do cenário eles se perdem, porque a televisão é menor. Então, por isso que, por exemplo, a televisão, se você for ver filmes feitos para televisão, produções feitas para televisão e para o cinema, a televisão ela vai depender muito mais, por exemplo, de close do que o cinema, do que os filmes feitos para cinema. Porque a televisão com a tela menor, você vai querer fechar mais no rosto do ator, porque não adianta você abrir muito, porque o espectador não vai conseguir discernir os detalhes do cenário, né? O espectador que está em casa, presume-se que ele está mais distraído por todos esses elementos que eu citei antes. Então, é mais comum que produções feitas para televisão, elas tenham, por exemplo, muito mais exposição, muito mais diálogo expositivo, por exemplo, que elas mastiguem mais as coisas para o espectador, porque ela já está presumindo que o espectador está distraído. Então, uma série de elementos de linguagem que eles se alteram radicalmente na produção de cinema para a produção para TV ou para uma plataforma de streaming. Então, é difícil essa linha assim, do que é um filme para cinema, o que é um filme que não é para cinema. Por exemplo, o Scorsese, ele fez o Irlandês para Netflix. Essa história do Irlandês, inclusive, rolou virou piada depois, né, Pablo? Aquela tua história, não vá ao banheiro, 3 horas e meia. Mas é isso, mas é exatamente isso, sim, porque... Isso, eu tô entendendo, é isso. Mas ficou engraçado, porque a rede, bicho, se divertiu. Não, eu mesmo, Brasil, de vez em quando eu falo isso, por exemplo, estava tendo, um depoimento da CPI que estava muito esperado, assim, eu não lembro quem que estava depondo na CPI da pandemia, e eu até tuitei isso, eu falei assim, respeite o modo como essa CPI está fazendo, e vá ao banheiro antes para não ter que fazer pausa durante o depoimento. Eu mesmo já abracei, porque assim, é uma polêmica que eu acho uma polêmica absurda, porque para mim isso é o óbvio do óbvio do óbvio, que para você melhorar a sua experiência de um filme, você não pausa o filme. Para mim isso é muito óbvio. E foi o que eu falei em relação ao Irlandês, né? Eu falei, de preferência vá ao banheiro antes para você não pausar o filme, porque o ritmo é importante. É claro que da maneira simplória, estúpida, hostil com que as redes sociais funcionam, isso já se transforma em, olha, o cara disse que não pode pausar o filme. Eu não falei isso, né? Eu disse que vai sacrificar a experiência. Mas o que eu estava dizendo antes sobre o Irlandês é que, obviamente, é um filme cinematográfico, do ponto de vista de linguagem. Scorsese é um diretor com um apuro de linguagem imenso. Mas o filme foi produzido, mesmo que ele tenha sido exibido, né, para respeitar até as regras do Oscar, ele tenha sido exibido por um tempo em alguns cinemas, ele é um filme que o Scorsese sabia que ele estava dirigindo para ser visto essencialmente numa tela menor. Mas ele fez o filme com a linguagem cinematográfica. Então, o Irlandês é o quê? É um filme para cinema? É um filme para, entre aspas, TV? Então, esse é um debate que aí é um debate muito complexo. Para mim, filme é filme. Eu não quero fazer esse juízo de valor, assim, esse é um filme para cinema ou é um filme para TV. Mesmo que, como eu falei antes, eu faço a questão de bater na tecla de que existe, sim, uma diferença imensa, psicológica, emocional, intelectual, racional, de você ver um filme na tela grande e um filme na tela pequena. Mas essa distinção do que é um filme para um, que é um filme para outro, e agora, como eu falei no início, né, quando a gente estava conversando, essa fronteira vai se tornar ainda mais tênue, porque a maior parte dos filmes vai ter dificuldade em ser exibido nos cinemas, principalmente com a Disney engolindo tudo. Porque a partir do momento que você tem um conglomerado engolindo boa parte das outras empresas, né, a Disney já engoliu a Pixar, a Marvel, agora a Fox mais recentemente, ela ganha um poder de barganha com os exibidores que é imenso. Então ela vai dizer, olha, eu quero que você exiba os Vingadores 15, eu quero que você exiba, você tem 10 salas no cinema X, por exemplo, eu quero que você exiba em 9 salas. O exibidor vai dizer, não, mas espera aí, eu quero exibir outros filmes. E a Disney vai dizer, você que sabe, ou você exibe em 9 salas, ou você não exibe. E aí o que a sala de cinema vai fazer? Vai pegar lá, você falou, por exemplo, do Marighella, que já saiu da sala, vai pegar o Marighella, que podia estar indo até bem de bilheteria, mas não é um Vingadores 15. Vai tirar o Marighella para poder botar o filme da Disney, porque a Disney falou, ou você bota a gente em tantas salas, ou você não exibe mais filme nenhum nosso. Então, isso é prejudicial para todo mundo. É um outro problema que a indústria está enfrentando. Então, quer dizer, soma-se a tendência trazida pelos streamers, soma-se os problemas da pandemia, com os problemas de distribuição, vem ainda o fato de que a Disney está se tornando está virando quase que um monopólio, né? É difícil competir com alguém que é dono da Pixar, da Marvel, Star Wars, eles também são donos de Star Wars, né? Eles compraram o Lucasfilm,
e agora do catálogo inteiro da Fox. Falando em Marighella, Pablo, você acha que Marighella é uma das grandes produções nacionais dos últimos anos? Você cataloga ela em que patamar? Eu não sei, de um ponto de vista assim, de uma das maiores produções brasileiras. Não, eu digo de qualidade. Não, é um filme muito, muito bom. Eu acho Marighella um filme realmente muito bom. Eu acho que é um filme, de um ponto de vista de produção, é um filme impecável, de recriação de época, de fotografia, de montagem, é um filme impecável. Eu tenho alguns problemas, como eu pontuei na crítica, eu tenho alguns problemas com o filme, que são problemas que eles têm mais uma preocupação de um ponto de vista histórico do que com a linguagem do filme, embora eu tenha alguns problemas, por exemplo, com a composição. Acho o Bruno Galhaço um ótimo ator, acho que ele faz o que o personagem exige, mas eu acho que o personagem foi concebido de uma maneira que eu acho preocupante. Eu até pontuei isso na crítica, eu acho que o filme depende demais do personagem do delegado para representar a repressão da ditadura. E eu acho que isso acaba personalizando algo que era sistêmico. Né? Isso não era uma perseguição individual, pessoal, desse ou daquele militar, ou desse ou daquele delegado. Era uma perseguição, uma repressão sistêmica. E o filme meio que, principalmente considerando que o Brasil fez relativamente poucos filmes sobre ditadura, que eu acho que é uma das grandes falhas do cinema brasileiro, de ter feito relativamente poucos filmes sobre a ditadura brasileira, você tem um filme da importância do Marighella que falha em mostrar essa questão sistêmica da repressão, eu acho isso um problema. Agora, é um problema menor quando comparado às outras virtudes do filme, que são muitas. Inclusive o Wagner Moura, eu até comentei isso na crítica, assim, parece que ele já abre o filme fazendo questão de mostrar, olha, eu, Wagner Moura, cineasta, cheguei. Porque ele abre o filme com um plano de sequência no assalto ao trem, que é sensacional aquilo. É sensacional. E é o primeiro plano do filme. Como eu falei, é como se ele dissesse, estou estabelecendo as minhas credenciais como cineasta, já que é meu primeiro filme. E é um filme que eu acho que ele é conduzido com uma firmeza, com uma segurança, que é realmente admirável, né? Então, eu gosto muito do Marighella, gosto muito do filme, né? Apesar desses probleminhas ou outros. Agora, em relação a... Você sabe por que é o problema, quando fala assim, uma das maiores produções? É porque nós estamos falando de um cinema que é gigante. O cinema brasileiro, ele é gigante. É algo que sempre eu faço questão de dizer, porque, primeiro, me impressiona muito a qualidade do cinema brasileiro, a diversidade do cinema brasileiro. E, segundo, porque me entristece o tanto que isso não é reconhecido pelos brasileiros. Isso, né? O senso comum diz, o cinema brasileiro é uma porcaria. Cara, você vê isso direto. Não, o cinema brasileiro é só palavrão, sexo e favela. O cinema brasileiro é tecnicamente pobre. Todas essas afirmações são erradas. Todas. O cinema brasileiro, tecnicamente, é impecável. Claro que você tem produções menores, que elas vão ter maiores dificuldades para ter um apuro técnico mais elevado. Mas isso também vai ter em qualquer outro país. Você vai ver muito filme independente norte-americano que ele vai ter uma qualidade técnica que é problemática pra caramba, porque o filme não tinha recurso. Então, isso não é exclusividade do cineasta brasileiro que está trabalhando com orçamento baixo. O cinema brasileiro, eu digo isso sempre, tem uma diversidade que me impressiona, porque nós produzimos cinema em todos os cantos do país, né, principalmente com as facilidades que foram geradas de incentivo à produção cinematográfica, de incentivo ao audiovisual, com o fundo setorial, principalmente, que, enfim, desde o governo Temer está sendo implodido e era a principal forma de financiamento do cinema brasileiro. Então, você tinha filmes sendo produzidos no Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, todas as regiões. E isso refletindo as características de cada região. Né? Você compara um filme feito em Porto Alegre com um filme feito em Manaus, são filmes que são completamente diferentes, tanto em termos de tema, de linguagem, de estéticos. Nenhum cinema no mundo tem essa diversidade. Nenhum cinema no mundo tem essa diversidade do cinema brasileiro. E eu falo sempre, eu sempre falo, quando eu começo a falar sobre isso, eu falo assim, cara, então vai falar que você viu falando sobre isso. Que eu vi falando sobre isso. Porque eu acho extremamente injusto. Porque, de novo, como eu vou a festivais lá fora, eu estou acostumado a ver como o cinema brasileiro é respeitado no exterior. A expectativa que é gerada em torno da exibição dos filmes brasileiros nos grandes festivais internacionais. O cinema brasileiro é reverenciado lá fora. Nós já ganhamos praticamente todos os prêmios importantes dos grandes festivais. Aqui dentro é impressionante. As pessoas têm uma mentalidade, elas veem um ou outro filme, normalmente comédia da Globo,
e acha que isso é a síntese do que é o cinema brasileiro. Não, isso está longe de ser a síntese do que é o cinema brasileiro. Aliás, é dificílimo você sintetizar o cinema brasileiro, porque ele é tão diverso. Então, assim, por isso que eu acho difícil. É uma das maiores, porque nós temos tantas produções que são muito, muito, muito foda que, enfim. Já que ele está falando de cinema brasileiro, te perguntar, porque se tem um momento na história que foi menos falado que a ditadura, é a escravidão, né? E tem um filme aí, o Dr. Gama, do Jefferson D. Você assistiu, bom, você assistiu, evidentemente. O que você achou? Se você... Eu gosto do filme. Eu acho... primeiro que o Jefferson D. é um cineasta excepcional. Segundo que o filme ele faz um resgate histórico, que é um resgate histórico complexo, né? Não é um filme que, olha, nós temos que fazer um filme sobre essa figura, que é uma figura importantíssima e ignorada por boa parte dos brasileiros, então nós vamos fazer quase que uma hagiografia. Não, o filme está longe de ser uma hagiografia, é um filme que retrata a complexidade do personagem, momentos de hesitação dele. É um filme que tem uma recriação de época também, tecnicamente exemplar, performances que eu acho que são muito, muito fortes. Eu gosto bastante do filme, e concordo com você. O cinema brasileiro, ele tem uma coisa muito boa, eu estou falando de um ponto de vista histórico, ele tem uma coisa muito bacana, que é refletir os problemas contemporâneos. Isso é muito importante, né? As questões sociais, políticas, econômicas do país no momento que o filme é feito. Isso o Brasil faz muito, o cinema brasileiro faz muito. Mas o cinema brasileiro, aí eu estou falando do ponto de vista de quantidade, tá? Não de qualidade. Quantidade mesmo. A quantidade de filmes brasileiros que lidam com elementos históricos fundamentais da nossa formação, né, com escravidão, ou, mais recentemente, o período, né, os 21 anos da ditadura militar, de um ponto de vista quantitativo, são relativamente poucos os filmes. E eu acho isso um problema, porque o cinema... A arte, de modo geral, mas falando especificamente do cinema, ele tem uma característica que está longe de ser apenas entretenimento e é de registro histórico. Por mais que você tome liberdades em relação a elementos históricos, a fatos, etc., tal, que sempre vai tomar na arte essas liberdades, né, para tornar a coisa mais interessante do ponto de vista dramatúrgico, é um registro que é fundamental. Tanto que, e eu falo isso sempre, se você for perguntar para o brasileiro médio, e quando eu falo brasileiro médio, eu estou falando do ponto de vista da quantidade de filmes que o cara assiste. Ele vê filmes que passam na TV aberta e tal. Não estou falando de um ponto de vista econômico, intelectual ou social, nada disso. Estou falando do ponto de vista de filmes assistidos. Se você for ver com o brasileiro, ele sabe muito mais sobre a história dos Estados Unidos e sobre a história do Brasil. Ele vai saber sobre Vietnã, ele vai saber sobre Guerra Civil Americana, ele vai falar sobre Watergate, ele vai falar sobre a guerra no Iraque, ele vai falar sobre... com muito mais conhecimento do que ele falaria, por exemplo, sobre a ditadura brasileira, sobre Canudos, sobre o Dr. Gama. Por quê? Porque o cinema tem esse papel de registro histórico, sim, é inegável isso, porque é muito mais acessível, né, de um ponto de vista de registro, o cinema, do que você simplesmente sentar, ensinar e educar, o que também é fundamental, mas, enfim, aí já é outra discussão. E o cinema brasileiro faz isso pouco. Sabe? Eu acho que o cinema brasileiro faz isso relativamente pouco, e eu acho que por isso, inclusive, a gente tem tantas pessoas nas gerações mais novas, que são aquelas gerações que não têm uma ligação direta com a ditadura militar, ou pelo menos uma ligação em primeiro grau, quer dizer, meu pai, minha mãe, meu tio, e essas pessoas que não têm essa ligação mais próxima, historicamente, elas têm a coragem de dizer que o Brasil não teve uma ditadura, ou que a ditadura no Brasil foi, como escreveu a Folha, né, uma ditadura branda. A minha geração é uma geração que a minha mãe, meus tios lutaram contra a ditadura, minha tia foi torturada, a outra tia também tem sequelas até hoje, então assim, é uma experiência pessoal minha, eu cresci ouvindo relatos sobre a brutalidade da ditadura. Os meus filhos cresceram ouvindo os meus relatos sobre os relatos, ou seja, eu procurei educar meus filhos em relação à história do Brasil, em relação à ditadura e tal. Agora, quem não tinha essa ligação, por exemplo, que eu tinha, provavelmente não teve a mesma preocupação em passar para frente o que foi o horror da ditadura. E aí você tem uma geração de jovens que não compreendem a dimensão da barbárie que foi a ditadura militar brasileira. E eu acho que isso, se a gente tivesse um cinema preocupado com nossa história, eu acho que passar
essa memória adiante, seria muito mais viável, mais fácil, do que simplesmente você esperar que a pessoa seja educada em sala de aula ou pelos pais, em relação à história, né, do Brasil. E agora muita gente fala, a gente está vivendo um período que dá uma série de Netflix, né? Com Bolsonaro eleito, Lula preso, depois agora volta. E aí, queria te perguntar duas coisas. Um é como que você vê aquelas produções que tiveram sobre a Lava Jato, né? Que foi. E a outra é como você vê a destruição do cinema no governo Bolsonaro. A gente teve, né, vários episódios muito tristes, o fogo na Cinemateca, a destruição do Ministério da Cultura. Então, se eu fizesse esse balanço. Dri, como eu falei, assim, eu sinto que eu estou sempre repetindo, porque eu repito mesmo, mas eu repito porque eu acho que é importante, é uma mensagem que é importante. E o fato, que eu também, de novo, falei várias vezes, assim, em várias conversas, é que qualquer governo com viés autoritário, ele vai morrer de medo da cultura. Morre de medo. Qualquer governo autoritário. Por quê? Porque a cultura, a arte, e aí falando especificamente do cinema, do teatro, literatura, enfim, a arte, de modo geral, ela tem esse papel que ela exerce, a pessoa querendo ou não, que é de abrir o horizonte de quem aprecia o filme, ou lê o livro, ou vai à peça de teatro. Porque a arte, ela constantemente coloca o espectador, o leitor, enfim, na posição do outro. Né? A gente está vendo um filme que é um filme que nos mostra uma determinada história a partir do ponto de vista de alguém que é diferente da gente. Então, a arte estimula a empatia. A arte estimula você se colocar na pele do outro. E não tem coisa que um governo autoritário tenha mais medo do que de um povo que tem empatia. Porque é muito fácil você destruir, por exemplo, as classes econômicas que já são menos favorecidas. É muito fácil você destruir, massacrar ainda mais, retirar direitos, quando você tem uma classe média, que é uma classe média que tem uma ligação apenas teórica com aquilo. Lê no jornal, a fome aumentou. Ok, a fome aumentou, que triste, eu fico triste com isso. Vai ficar triste com isso? É daquele jeito, né, afastado da realidade. Você fica triste, mas você não testemunha aquilo. Você não sabe o que é ver seu filho passando fome, você não tem dinheiro para comprar comida para ele. Então, a arte, através, por exemplo, de documentários, ou através mesmo de ficcionalizações, o envolvimento emocional, a capacidade de colocar o espectador, por exemplo, na situação de alguém, naquela situação específica, e de nos fazer emocionar com aquilo, e a emoção nos move, é muito maior. É diferente que você lê no jornal a estatística fria do aumento da fome. É você ver uma narrativa, seja documental ou ficcional, você se envolver com um personagem cujos filhos estão passando fome e a pessoa não sabe o que fazer. Você se emociona com aquilo. E, ao se emocionar, você se vê compelido a se mover, a fazer alguma coisa. O governo autoritário detesta isso. Ele não quer que você expanda o seu olhar. Então, assim, tanto já começou com o Temer e foi muito mais ampliado, com a velocidade que eu acho assustadora no governo Bolsonaro, que é a de procurar eliminar mesmo, destruir todos os meios que foram criados ao longo das últimas 2 décadas para viabilizar a produção artística no Brasil. Tanto do ponto de vista de desenvolvimento de projetos, quanto de produção, quanto de finalização, quanto de distribuição. Em todas as etapas do processo, o governo interferiu e vem interferindo para dificultar a vida dos cineastas brasileiros. A gente viu coisas nesse governo que, para mim, é uma coisa assim... Não, é impensável. A justiça brasileira não vai permitir que isso vá para frente. E foi, por exemplo, você ter editais que já tinham sido publicado o resultado, e, de repente, veio o governo e barra a liberação do dinheiro para aqueles filmes, porque considerou que o filme ia, ao se propor a falar, por exemplo, sobre a luta, sobre a opressão aos negros no Brasil, isso é uma coisa política, não sei o quê, tal, e o edital já tinha sido aprovado, o filme, o projeto cumpria todas as prerrogativas, todos os pré-requisitos, mas eles barram a liberação do dinheiro, porque politicamente eles discordam daquilo, porque sempre vão discordar de qualquer coisa que tenha um viés social. E aí? E fica para o Marighella mesmo. Marighella passou por uma situação. Marighella foi exibido em fevereiro de 2019 no Festival de Berlim. O filme está pronto há 2 anos e meio. O filme levou 2 anos e meio para ser lançado no Brasil, porque todas as pedras que podiam ser colocadas no caminho do filme alcançar o público foram colocadas.
Por quê? Porque é uma figura, é um filme que traz, de novo, de um ponto de vista de registro histórico, apresenta para o espectador um personagem fundamental da nossa história. E que eles estavam acostumados a demonizar nessa narrativa simplista que eles fazem, é um terrorista, enfim, né? E aí, de repente, vê um filme que mostra o que de fato foi a luta contra a ditadura, a lógica por trás da decisão de uma luta armada, a figura intelectual admirável de um líder como Marighella, e eles não querem isso, então botaram todas as pedras possíveis no caminho. Agora, em compensação, você vai ver o governo Lula, o governo Dilma, vários projetos foram aprovados que, ideologicamente, eles iam contra tudo o que o governo defendia, tudo que a esquerda defende de modo geral. E o governo não tentou censurar, os governos Lula e Dilma não tentaram censurar. Por quê? Porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você tem que conviver com o contraditório. Acho que a esquerda brasileira entende isso, às vezes, até de uma maneira que é passiva demais, né? Ela aceita ser pisada na cara, e enquanto a direita, a extrema-direita, decide que não. Nós não vamos deixar nem que isso seja produzido. E fica por isso mesmo. Né? E o que me preocupa muito é que os processos que foram colocados, que foram erguidos para viabilizar, facilitar a produção, a distribuição da arte no Brasil, esses mecanismos levaram muito tempo para serem colocados em lugar. E foram destruídos assim. E para reconstruir, você não reconstrói assim. Não é simplesmente uma questão de o Lula sendo eleito, pronto, vai tudo voltar como é. Não. Porque o Lula eleito, ele não simplesmente pega e pronto, voltou tudo que estava... Não. O processo de reerguer esses pilares, ele é dificílimo, especialmente se a esquerda cometer o mesmo erro que vem cometendo eleição atrás de eleição, que é se concentrar na eleição dos cargos executivos e ignorar os cargos legislativos. E aí você tem um governo que é eleito, maravilha, foi eleito presidente, mas o Congresso todo vai fazer de tudo para impedir que ele governe. É um erro comum, a esquerda vem cometendo essa eleição atrás de eleição. Mas mesmo que a gente consiga ter uma maioria no Congresso e eleger os principais postos do Executivo, ainda assim, recolocar esses mecanismos no lugar vai ser dificílimo. Eu tenho muita preocupação com o caminho que a cultura brasileira, que a produção cinematográfica tem à frente nos próximos anos. Vou dizer mais, nas próximas décadas. Tenho muita preocupação e eu queria ser mais otimista do que eu sou nesse momento. Pablo, estamos aqui chegando ao final do nosso papo. Eu queria que você fizesse aqui uma lista de recomendações. Tipo, final do ano, vai para as férias. Eu sei que isso é sempre... Você sempre faz todo ano, né, na verdade, no final. Eu faço, mas fazer essa lista de melhores do ano é sempre uma tortura, porque você fica... eu vou tirar isso. Esse ano, inclusive, eu acho que é uma coisa que eu até comentei no Twitter outro dia, assim, que 2022 eu tenho que reavaliar. Ou eu volto direito para minha carreira como crítico, ou eu largo de vez, porque nos últimos 2 anos eu meio que estou no limbo em relação a isso. Porque eu tenho escrito, mas não com a frequência que eu escrevia antes. Eu não tenho nem visto filme com a frequência que eu via antes. Por vários motivos, inclusive psicológicos, assim, de não conseguir me colocar no espaço mental que me permita assistir a um filme como eu quero assistir aos filmes. Eu acho que esse ano, eu vi até agora, acho que eu estava vendo isso ontem, esse ano acho que eu vi 259 filmes até agora. É um dos piores anos da minha carreira como cinéfilo, um dos piores não, provavelmente é o pior ano da minha vida de cinéfilo em relação a filmes assistidos. Eu nunca assistia tão pouco filme como eu assisti esse ano. É frustrante isso, porque eu não sou crítico de cinema só porque é minha profissão, eu virei crítico de cinema porque eu amo cinema. Adoro. Então, assim, ver o quanto eu não estou conseguindo nem ver filme é uma coisa que me angustia tremendamente. É difícil. Você tem escrito menos. Desses 259, você escreveu quantos? Não, mas porque, assim, a comparação entre o número de filmes vistos com as críticas é um pouco injusta, porque, por exemplo, teve ano que eu assisti, acho que o ano que eu mais assisti foram, acho que 900 e alguma coisa, mas, assim, acho que há uns 4, 5 anos eu assisti 700 filmes, alguma coisa assim. Eu escrevi sobre 100, 150, porque a maior parte dos filmes que eu vejo são filmes que não são lançamentos, né? São filmes que e aí fica difícil escrever sobre todos. Agora, de um ponto de vista proporcional,
realmente esse ano foi um dos que eu menos escrevi. Eu devo ter publicado esse ano umas 15, 20 críticas. Eu estava olhando o teu site e vi que tinha um número baixo mesmo de produção no ano. Muito, muito, muito. Que algo é isso, eu tenho que avaliar ano que vem. Ou eu volto direito ou eu largo, porque do jeito que está não faz sentido. O Luca escreveu para o site esse ano uma coluna, colunas sobre games que eu achei sensacional. A gente teve as ilustrações do Alan Sieber. Agora, a minha produção em si, eu acho que foi muito, muito aquém, no mínimo de um ponto de vista numérico, foi muito aquém do que deveria ser. Espero, enfim, não sei nem o que eu espero. Vai voltar. A vida vai voltar ao normal, Lula vai ganhar a eleição, você vai ter gosto por ver filme. Mas você tem alguma recomendação, assim, nem que seja duas? Eu não fiz a minha lista de melhores esse ano, mas você me pegou de surpresa, mas não tem problema, porque eu me viro. Meu Pai, né? A crítica que eu li, Meu Pai, né? Do título. Com Anthony Hopkins, né? Isso. Pois é, essa é uma outra dificuldade que eu tenho quando eu vou falar sobre melhores, porque, assim, de um ponto de vista cinéfilo, você tem 2 anos no mesmo ano. Você tem um ano das premiações e o ano do lançamento dos filmes. Tem muitos filmes que foram lançados esse ano que eles, na verdade, são do ano passado. Eles competiram no Oscar desse ano, mas são do ano passado, obviamente. Então, assim, Meu Pai, ele não é um filme de 2021, ele é um filme de 2020. Mas ele foi lançado no Brasil esse ano, concorreu esse, então, assim, eu fico com dificuldade com isso também. Mas Meu Pai é um filme excelente, com Anthony Hopkins, é um filme que me comoveu, sim, tremendamente. Para mim, traz uma das melhores atuações do Anthony Hopkins desde sempre. É um filme realmente maravilhoso. Do ponto de vista de... O cinema brasileiro, esse ano, deixa eu só... Eu tenho uma listinha aqui. Tem alguns filmes que eu quero recomendar, porque são filmes... O próprio Dr. Gama, né? Tem um filme que eu amei. Esse filme, de novo, é um filme de 2019. Eu vi esse filme no Festival de Brasília, em 2019, no qual eu fui do júri, mas ele foi lançado no Brasil esse ano, ou relançado em plataformas, né, de streaming, que é o Rodantes, que é um filme que eu acho sensacional. Tem um outro filme do Jefferson D., que foi lançado esse ano também, que é o M8. Aliás, ele foi em streaming, ele foi lançado esse ano. Ele é de 2019 também, que é o M8. Deixa eu ver. Tem vários filmes que passaram em festivais, então, assim, é isso. Você não sabe muito bem quando o filme vai ser lançado, mas como Alvorada, por exemplo, que eu acho que é um filme sensacional. O Bem Virá. Mirador, que é um filme que me encantou muito. Então, estou falando só de filmes brasileiros. Madalena, que é outro filme que eu achei maravilhoso. Mas, de novo, a dificuldade é encontrar esses filmes para... Os dias que a Dilma fica ali, né, no Palácio. O Alvorada, isso Esse foi lançado, é verdade. É sensacional, acho esse filme sensacional. Ele faz um retrato da Dilma como... E aí não é nem como presidente, é como ser humano, como ser político pensante e humaniza de uma maneira que é sensacional. É um estudo de personagem dos melhores que eu já vi. Sabe? Recomendo muito. Agora, quando a gente for falar das temporadas de premiação que está começando agora, tem um filme que está no Netflix que ele está... E eu vou fazer uma coisa que eu nunca faço. Mas é porque, de novo, você me pegou de surpresa, o que foi uma traição. Então, assim, mas é um filme, porque ele é um filme que vai ser um dos principais... Eu não vi o filme ainda. Estou igual aquelas filhas igual o Silvio Santos, quando recomenda o filme, que ele não viu. Eu não vi, mas Eu não vi, mas a minha filha viu e disse que é muito bom. Mas que é o filme da Jane Campion, que está na Netflix, que é o Power of the Dog. Acho que no Brasil ele chama Ataque dos Cães, ou do Cão. Que é um filme que está sendo muito cotado para premiação. Eu devo ver essa semana. A Jane Campion é uma diretora que já não dirige há algum tempo e é uma diretora sempre excelente. Deixa eu ver aqui, quem mais? Eu devia ter feito, né, uma listinha antes. E séries, Pablo? Você gosta de ver? Você assiste série? Eu assisto série, mas eu assisto com uma frequência... Assisto um número que não é muito grande de séries, porque eu sempre me sinto culpado. Porque eu sempre penso assim, igual o Renato, para ver... A gente está vendo um filme, a gente está vendo... Eu fico assim,
Puta, vou ficar vendo 3 temporadas de série para poder ver uns 15 filmes. É exatamente o que me ocorre. Eu estou vendo e falo assim, poxa, eu podia ter visto 10 filmes em vez de ver essa temporada dessa série. Então, eu tendo a ver menos séries. Mas eu vi algumas séries muito boas esse ano, mesmo assim. Esse ano teve a 3ª temporada, que terminou agora, domingo, que é da minha série favorita, ainda em exibição. A minha série favorita de todos os tempos é Breaking Bad. Eu sou fascinado por Breaking Bad. Mas tem uma série que terminou agora a 3ª temporada, que está na HBO, que chama Succession, que é um negócio sensacional. É brilhante, brilhante. Mas teve também algumas séries reduzidas. Eu gostei muito de Peaky Blinders, viu, Pablo? Não sei se... Nunca assisti, eu sei qual série que é com Cillian Murphy, mas eu nunca vi, não, mas eu sei o que é, já vi também elogios a ela. Tem uma série do Mike Flanagan, que é uma série autocontida, né? É mais uma minissérie do que uma série, que é o Missa da Meia-Noite, que está na Netflix também, eu acho, que são 10 episódios, se eu não me engano, que é uma série de terror, que ela aborda questões, que ela usa o terror como base para discutir fundamentalismo religioso, o papel destrutivo que a religião exerce dentro de ou pode exercer, enfim, dentro de uma sociedade, o fanatismo, e que eu recomendo muito, chama Missa da Meia-Noite. Eu acho essa série assim, sensacional. Missa da Meia-Noite. Que mais? Ventos de Água, você viu? Colônia Dignidade? Não vi. A pergunta que todos querem saber, e Casa de Papel? Cara, eu nunca vi Casa de Papel. Já ouvi falar até de Casa de Papel, mas eu nunca vi. Eu sei que existe um fanatismo imenso de muita gente pelo Casa de Papel, mas eu nunca vi. Eu lembrei de uma série sul-coreana, que também ficou super popular, que é o Round 6, que eu acho que ela tem algumas questões que aí eu estou falando de um ponto de vista de linguagem, umas certas fragilidades que me incomodam aqui e ali, mas que eu acho que tematicamente e de um ponto de vista de produção é uma série muito bacana também, muito, muito boa, que é essa série sul-coreana Round 6. A gente não viu ainda. A gente tem que ver tem que escolher a série e veja esse Missa da Meia-Noite. O Missa da Meia-Noite é uma série assim que eu achei muito, muito ambiciosa de um ponto de vista temático, assim, sabe? Ela faz o que o terror consegue fazer. Quando o terror faz isso bem, eu acho que gera um impacto que é quase inigualável, que é usar o seu terror, né, o seu objeto de terror, o seu monstro, como uma metáfora de questões reais. Né? O terror faz isso muito bem. E esse Missa da Meia-Noite é um exemplo disso, como ele usa o terror, que é a premissa da história, daquele universo, como um símbolo, um signo de questões que são questões sociais, políticas, que são extremamente relevantes. E ela funciona como terror também. Eu gostei muito, Missa da Meia-Noite, gostei muito. Muito bem. Chegando ao final, né, Drida Lourenço, vou mostrar a caneca mais uma vez, em breve na casa do Pablo Vilaça. E deixa já seu like. Pode ser comprada na lojinha da Fórum. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Queria agradecer muitíssimo o Pablo Vilaça pela entrevista, desejar um excelente 2022. Para vocês também, queridos. Tudo de bom, meu amigo. Exatamente. Muitos brindes de vida nesse final de ano. Exato. E que 2022, por favor, né? Seja leve. Seja mais um pouquinho mais gentil com a gente, porque, cara, tá difícil. Todo ano a gente fala, esse ano não tem como ficar pior. Esse ano que vem, melhor do que esse vai ser. Desde 2012, mais ou menos. E ele prova, não, consigo ser pior. Mas ano que vem vai ser melhor. Vai sim. Legal, Pablo. Obrigada, gente. Compartilha, deixa o seu like, se inscreva no canal. Beijos. Beijo.